foi somente por isso que Deus deu todo o poder, toda a honra para ele. Mas Jesus Cristo não recebeu assim tão fácil. Ele teve que passar por provações. Ele suportou no deserto 40 dias fome e sede. Ele foi tentado. Ele suportou dores, sentimentos como homem, carne, como nós, dores, fome, sono, medo, ansiedade, desespero da cruz, da morte. Sofreu todas as dores. Ele pagou um preço. Mas Deus deu tudo isso porque Ele é santo e perfeito. Ele jamais teria soberba de dizer: eu sou mais do que você, Pai. Como aquele anjo caído que foi expulso do céu. Então, os três são perfeitos. As criações de Deus não são perfeitas, mas Deus é perfeito. Então, você já consegue saber o significado de Deus, perfeição. Deus, Ele é incorruptível. Nós não conseguimos isso. E se Ele tem todo o poder, significa o quê? Que Deus é onipotente, onisciente e onipresente. E o que significa onipotente? Onipotente significa poder. Todo o poder, poder ilimitado, infinitamente, não tem limite para o poder de Deus. Nós que muitas vezes limitamos Deus, mas não tem limite, todo o poder. E o que significa onisciente? Todo o conhecimento. Então ele tem toda a sabedoria, todo o conhecimento da ciência, eu esqueci da medicina, tudo. O que é onipresente? Onipresente significa estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Então ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, se existir orações no mundo inteiro, ele vai estar recebendo orações do mundo inteiro. Só ele tem essa capacidade de receber todas as orações, responder todas as orações ao mesmo tempo. Então, esse significa o Deus santo, santo, santo e santo. 17, versículo 10. Eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas, e isso para dar a cada um segundo os caminhos e segundo o seu fruto das suas ações. Isso significa que Ele conhece o coração do homem, Ele conhece o nosso coração. O verbo, a palavra, a verdade, todo o poder, o Espírito Santo mora dentro de nós, ativou o DNA. Então Ele conhece o nosso coração. Então isso significa que, vocês já vão entender, significa que todos os dons espirituais vêm da presença do Espírito Santo. Todos os dons espirituais ainda existem na atualidade. Não é porque passou o Antigo e o Novo Testamento que não vale mais os dons espirituais. O que prova foi o avivamento que Deus nos trouxe com o sangue de Jesus na cruz, rasgando o véu e nos dando todo o direito. Então, isso significa que nós temos o DNA de Deus ativado e podemos fazer obras maiores, Deus som dos corações. E isso entra dentro do dom de conhecimento, respondendo a pergunta que fizeram aqui nos comentários. Dom do conhecimento revela nomes. Dom de profecia não revela os nomes das pessoas. Dom de profecia revela o futuro, revela acontecimentos, situações futuros. Agora, o dom da palavra do conhecimento revela o nome das pessoas, revela o seu nome, o nome dos seus familiares, revela números de sorteios, números de um celular, revela endereço, revela placas de carro, revela RG, CPF, palavra de conhecimento. Deus sonda os corações. Então, através desse dom que vem do Espírito Santo, Deus consegue revelar o que está dentro do nosso coração. Então, a palavra do conhecimento faz você sentir o coração da pessoa, sentir o que a pessoa está passando, alguma situação do presente ou do passado. Então isso entra dentro da palavra profética. Então, palavra profética, dom do conhecimento, revelação de nome, CPF, RG, de números, de algo que está passando na vida da pessoa, de uma situação, de uma dor do passado ou do presente, ou de alguns dias não tão distantes assim. Mas a palavra de profecia revela acontecimentos do futuro. Agora, se dentro da palavra de profecia tiver revelação de nome de pessoas, então isso significa que está juntamente com o dom da palavra de conhecimento. Diz que não existe mais esses dons
só existe a revelação da palavra, você está dizendo que Deus é morto. Que Deus não morreu por nós e não ressuscitou. Que Ele é morto. Porque Jesus morreu, rasgou o véu, ressuscitou, enviou o Espírito Santo, um novo Consolador para nos consolar, nos ajudar, nos guiar, nos encher, nos permanecer, apresentar o selo da salvação. Sem o Espírito Santo a gente não tem o selo da salvação. Então, através do Espírito Santo, que Ele nos aviva, nos liberta, nos convence dos pecados, nos ajuda a permanecer na presença. Então, quando nós não cremos nos dons espirituais, dizemos que Deus não ressuscitou. Mas Deus morreu por nós, ressuscitou, entregou o Espírito Santo e nos deu tudo que é direito. Somos herdeiros de Deus e temos o Espírito Santo, avivamento, os dons, batismo de fogo, os dons espirituais. Como está escrito, nós faremos obras maiores. Jesus disse, nós faremos maiores do que Ele. João 14:12. Faremos obras maiores. Maiores. Está escrito, gente, obras maiores. Então significa que não anula o Antigo Testamento. Vale o Antigo e o Novo Testamento. Então nós faremos obras maiores. Significa que nós vamos ter os dons espirituais, o dom de profecia, o dom de palavra profética, o dom de fé, o dom de revelação, o dom de visão, o dom de sonho, enfim, vários os outros dons aí. Significa que o Espírito Santo está na terra ainda, não foi retirado. Ele é vivo, ele está aqui dentro de nós. A profecia revela o futuro, acontecimentos futuros, situações futuras, que vem da sabedoria, dom de sabedoria. E dom do conhecimento, que revela nomes, vem da palavra profética. Então, palavra profética, dom do conhecimento da palavra, revela os nomes, as situações, as dores que a pessoa está passando no presente ou no passado, alguns dias assim, sem ser muitos anos depois, alguns meses. Através da palavra profética, age o dom do conhecimento da palavra, revelando nomes, o seu nome, o nome de familiares, CPF, RG, placa de carro, celular, endereço, lugares, números, sorteios, enfim, aquilo que o Espírito Santo estiver mostrando para aquela pessoa. Então, dom do conhecimento. E o dom do conhecimento age entre 5 sentidos espirituais. 5 sentidos espirituais que agem dentro da palavra de conhecimento. Você pode muitas vezes estar perto das pessoas, do ambiente, através desse dom, você sentir, discernir o ambiente, discernir o que está acontecendo na vida dessa pessoa e discernir o ambiente muitas vezes através do dom do conhecimento, ou também muitas vezes através do dom de discernimentos, muitas vezes. Então, os 5 sentidos é o olfato, dom de olfato. Então, você pode ter discernimento através do olfato, discernimento através da visão, discernimento através da audição, discernimento através do tato, discernimento através do paladar. Então, você pode ter revelações através desses 5 sentidos. Exemplo de Jesus revelando o nome das pessoas através do dom do conhecimento. João 1. Versículo 35. No dia seguinte, João estava outra vez ali e 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzindo quer dizer mestre, onde moras? E eles lhe disseram: Vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia, e era já quase hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Esse achou primeiro a seu irmão Simão e lhe disse: Achamos o Messias, que traduzido é Cristo. E levou a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Aqui nesse versículo de João 4,16, Deus, através do dom do conhecimento da palavra, ele revelou uma situação em que essa mulher estava passando. Vou ler com vocês. João 14,16. E ele lhe disse: Vá e chame seu marido e volte. Não tenho marido, disse ela. Disse-lhe Jesus: Você falou corretamente dizendo: Não tenho marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Vejo que tu és
profeta. Ali Deus revelou uma situação do presente, palavra profética através do dom do conhecimento. Algo que estava acontecendo na vida dela no passado e no presente. Mateus 26. Lembra que eu falei? Deus conhece o coração. Então, se conhece o coração, ele sente o coração através do dom do conhecimento da palavra. Então, Mateus 26, versículo 14. Então, dos 12, chamando Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes e disse: Que me quereis dar? E eu vos entregarei. E eles estipularam 30 moedas de prata, e desde então buscava a oportunidade para o entregar. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos de Jesus, dizendo: Onde queres que te façamos preparativos para a Páscoa? E ele disse: Ide à cidade a um certo homem, dizei: O mestre diz: O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrai a Páscoa com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. E chegaram à tarde, sentou-se na mesa com os 12, comendo com eles. E Jesus disse: Em verdade vos digo que um de vós há de me trair, será o traidor. Então ali Jesus estava revelando o coração da pessoa através desse dom.